Pronto, gente, bom dia. Bom dia, professor. Cinco, temos uma aula. Motivos. Vamos lá, gente. Atenção à chamada. Ana Beatriz e Ana Luísa, Presente. Anselmo, Ariel, Arthur, Carla já respondeu, Emily, Emily, João Emanuel, João, José Gabriel, Lourdes, Milene, Milene e Riane, Riane, é, esse é o nono ano, mais gente falta do que presente na sala, na sala virtual, né? Pois é, espero que ela consiga retornar a tempo, né? No final da aula eu retomo a chamada. Pronto, deixa eu... Vamos lá, onde foi que a gente parou? Vamos aí, terceira questão. Não. Deixa eu ver que eu nem me lembro onde é que parou. Ah, a gente parou na quinta questão no caso de divisão proporcional, não foi? Sim. Alguém ficou sem entender como é que faz essa divisão proporcional? Alguém ficou sem entender? Eu posso avançar? Pronto. Então vamos seguir junto aí, sexta questão. Ele fala: um segmento AB medindo 32 centímetros, foi dividido em duas partes diretamente proporcionais a 1 e 3. Qual é a medida de cada uma dessas partes? Alguém tentou fazer? Eu tentei fazer como se tinha feito a quinta. Isso. E aí, chegou aqui resultado? 8 e 24. Perfeito. O gabarito está certo. Isso foi ontem, Arthur. Foi de ontem. Então a gente vamos fazer aqui do mesmo jeito. Oxi! Essa foi boa.
Deixa eu botar aqui outra câmera do quadro. Pronto. Então, ele disse que o segmento AB mede 32. Beleza, aí foi dividido em duas partes diretamente proporcionais, a 1 e 3. Então, Arthur, preste atenção aí, viu? A gente certamente é algo que vai estar presente na nossa prova. Diretamente e inversamente proporcional. Por enquanto, só foi diretamente. Então, vamos lá. Como ele disse que foram dois números, que foram divididas em duas partes, eu vou chamar cada parte de A e de B, tá certo? Eu vou dar dois números aí, duas letras para representar esses números. E esses dois números somados, ele tem que dar os 32, né? Ou seja, pegou 32, foi dividido em duas partes. Então, se eu somo essas duas partes, obviamente tem que dar 32. Então, vai ficar assim, ó. Esse A mais B, né? Se fosse em três partes, seria A mais B mais C, né? Em quatro partes, A mais B mais C mais D, enfim. No nosso caso, só foram dois. Isso aqui tem que dar 32. Pronto. Feito isso, eu agora vou fazer a minha proporção. Como é um caso de diretamente proporcional, vai ser por meio de uma divisão. Né? A divisão dessa parte que eu não conheço, ou seja, A, ela está para quem? Em prol de 1. E a outra B está em prol de 3. Né? Então, são esses dois números. Um está em 1 e o outro está em 3. Então, vai ficar dessa forma. A está para 1, né? E vai ser igual a B, que está pelo outro 3. Né? Que, afinal, ele diz que está proporcionais aos números 1 e 3. Pronto. Feito isso, agora vamos continuar. Eu vou dizer o quê? Que A mais B, e aqui embaixo vai ser 1 mais 3, e o meu resultado vai ser A mais B, né? A mais B, no caso, a gente já sabe, né? Que é A mais B igual a 32. E aqui vai dar 4. Se eu posso simplificar, posso, né? Se eu simplificar aqui, vai dar quanto? Vai dar 8. Pronto, perfeito. Aí vem. Agora é só substituir. Esse primeiro aqui, que é A sobre 1, vai ser igual ao que eu encontrei. E o outro lá, que é esse, B sobre 3, vai ser igual ao que eu encontrei. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Extremos e meios aqui. Dos dois, né? Então vai ser o quê? A vezes 1, A, 8 vezes 1, 8. E aqui embaixo vai ser B vezes 1, B, 8 vezes 3, 24. Então, o meu resultado está certíssimo. Vai ser 8 centímetros e 24 centímetros. Observe, né, gente? Que esse está diretamente proporcional a 1 e esse está diretamente proporcional a 3. E observe que quando eu somo 8 com 24, ele volta para os 32, certo?
Deu para entender aí, Arthur? Então, isso daí é o que certamente vai aparecer. Aí você, professor, mas se fosse uma coisa de inversamente proporcional, o que eu faria? O que seria de diferente? Inversamente proporcional, em vez de dividir por esse valor, ou seja, você vai pegar esse A, no nosso caso a gente pegou A e dividiu por 1, B e dividiu por 3, a gente, em vez de dividir, a gente vai multiplicar, certo? Seria o caso de uma situação de inversamente proporcional, mas se for direta, eu divido. Se for inversa, eu multiplico e executo o resto das mesmas formas, tá? Vamos agora aí para a 7ª questão. Tá? Essa parte, gente, de divisão proporcional, ela é muito comum na matemática financeira, né, que eles chamam de regra de sociedade. Significa que quando você tem uma sociedade, sei lá, 3 pessoas são donos de um negócio, só que cada um investiu valores diferentes. Então, é natural que se espere de que o lucro que você obter desse negócio ele seja diretamente proporcional ao investimento feito. Ou seja, aquele que investiu mais tem que receber uma fatia maior daquele resultado. Não é isso? Então, isso que vocês estão vendo aqui é também explicado dentro da matemática financeira, certo? Então, divisão proporcional. Às vezes, você tem também na administração pública situações assim, vamos lá, uma ponte que liga 2 municípios. Só que aquela ponte ela beneficia mais um município do que o outro. Aquela ponte ela tem um município, ele é mais rico do que o outro. Então, normalmente, assim, às vezes possa ser, né, se bem que tem algumas outras coisas também que vão em consideração, mas uma das possibilidades é você atribuir um valor, uma parte maior do custo dessa construção para aquele município que é mais rico, para aquele município que sua população vai usufruir mais daquela ponte. Enfim, são situações que vocês podem utilizar desse conhecimento. Então, não pense que isso daí é algo que não é utilizado. É e bastante, viu? Só que aí depende da área de atuação de vocês futuramente, quando vocês escolherem que caminho seguir. Eu só aconselho que não seja professor, viu? Nada, nada, não. Minha formação inicial, gente, não é professor, não. Eu fui me tornar professor depois. Minha formação inicial, ele é construção civil. É da onde vem a maior parte do que eu ganho é com construção, é com obra, é com reforma. Entendeu? Eu segui porque eu era para fazer matemática para depois cursar engenharia, né? Ainda estou devendo o curso de engenharia para ser um engenheiro mais de cálculo. Mas eu não estou motivado para isso, não vou mentir. Vamos lá. 7ª questão. Calcule a razão A por B, sendo que 4A é igual a B. Quem conseguiu fazer essa questão? A 7ª questão. Quem tentou fazer? Eu tentei fazer. E aí? Eu coloquei letra com letra, número com número. Como é que você fez a letra A? Ó, eu coloquei a letra
que estava multiplicando de um lado para o outro, dividindo. E daí ficou 1/4. Porque eu considerei que tinha 1 na frente do B. E que o 1 estava multiplicando o B e o 4 estava multiplicando o A. Você fez, então, aí simplesmente uma inversão de igualdade, né? Você inverteu dividindo e entendeu. Tá certo. Então, no caso, você encontrou 1/4. Na letra B, 50. Eu fiz a mesma coisa, eu encontrei 50. 50. Na letra C, 3/4. Eu simplifiquei o 12 para 6. simplificou. Tá certo. Você tornou a fração irredutível. E a letra D? 3 décimos. Eu fiz orelhinha, orelhão. Aí deu 3 décimos. 3 décimos ou 10 terços? Oh, 10 terços. Não, Pronto. Tá certo. Tá certinho. A galera, gente, que prestou atenção, conseguiu entender qual foi o processo? Pronto. Então é sossegado, é só inverter. Eu tinha um professor de português que também já quis. Carla, na verdade, no caso, olha, a minha vida na construção civil começou com 16 anos. Hoje eu estou com 31. Entende? Olha, tem bastante tempo. Então, desde lá de 2014, mais ou menos, que a gente já via uma certa previsão, ainda mais para mim, que sou costumo ser muito pragmático, a fazer esses planejamentos a médio e longo prazo, e percebi que tinha muita gente sendo formada por engenharia por mero status, né? Não era nem porque sabia, né? Porque realmente gostava, era só por aquele status de ser engenheiro. Mas, enfim, botou muita gente no mercado, depois veio a crise dos governos, com Dilma, principalmente, depois com Temer, agora vem com Bolsonaro, pior ainda, e a construção civil morreu. Principalmente depois da Lava Jato, a gente viu uma situação em que a construção civil quase que não faz mais nada. Então, assim, para quem seguiu esse caminho, infelizmente, o engenheiro está prejudicado. Espero que as coisas melhorem depois aí de 2022, 2023, mas por enquanto é só para quem gosta mesmo. Tá, mas ainda está em tempo. Eu não quero não, eu quero já outros horizontes. Pronto, vamos lá, fazer a sétima questão aqui para constar. Sétima questão, letra A. Pronto. Então, pronto, foi isso aqui que fizeram, não foi? Pronto, passou dividindo. Você tem aí essa observação, entendendo que aqui tem 1/4. Esse processo vai fazendo tudo com os demais, gente. Creio que ninguém aí teve dúvida, né? Então, a resposta na primeira vai ser 1/4, na letra B vai ser 50, na letra C vai dar 3/4, né? Se simplificar, e na letra D, 10 terços. Bom, sossegado aí. Vamos para a próxima. Desenhe no caderno um quadrado cujo laço meça 5 centímetros. Em seguida, determine. Letra A. A razão entre a medida de cada lado e o perímetro correspondente. Então, vamos lá. Desenhe no caderno um quadrado cujo lado meça 5 centímetros. Então, lá vamos nós. Um quadrado
Meu Deus. Oitava questão. Então, quadrado, cujo lado meça 5 centímetros. Então, na letra A razão entre a medida de cada lado com o perímetro correspondente. Bom, o perímetro aqui, a gente sabe que é a soma dos lados, né? Então, vai ser 5 mais 5 mais 5 mais 5, o perímetro dá 20. Ele colocou unidade, colocou, né? Então, aqui é 5 centímetros. Aqui também vai ser 5 centímetros. Tudo bem? Então, na letra A é só seguir a sequência. Ele pediu a razão entre a medida de cada lado e o perímetro correspondente. Então, a medida do lado é 5 e o perímetro é 20. Pronto. Aqui você pode simplificar por 5. E o que é que vamos ter aqui? Vamos ter 1 quarto. Certo? Na letra B, ele pediu a razão entre o perímetro do quadrado e a medida do lado correspondente. Agora ele já inverteu. A medida do perímetro, que é 20, e o lado correspondente. Quando você divide aqui 20 por 5, você tem 4. Letra C, a razão entre a medida de um lado e a área do quadrado. A medida de um lado e a área. A área aqui, né? A gente sabe que a área do quadrado é L ao quadrado. Então, eu vou ter 5 ao quadrado e eu vou ter 25 centímetros quadrados. Então, aqui vai dar 20, o 5 por 25. Posso simplificar aqui por 5. Que eu vou ter o quê? 1 quinto. Pronto? Alguma dúvida aí? É só respeitar a ordem, não teve segredo nenhum. Temos aqui o perímetro, a área. Show de bola. Amém. Então, nona questão. Ele pede, junte-se a um colega para resolver as situações a seguir. Letra A. Dois ângulos suplementares são tais que a razão entre as medidas é 2 e 7. Quais são as medidas desses ângulos? Vamos lá, gente, olha. Sabemos que os ângulos suplementares, eles dão 180 somados, não é isso? Suplementar dá 180 essa soma. Então, se ele disse que a razão entre dois ângulos é 2 e 7, significa que eu preciso multiplicá-los por uma constante, de forma que essa soma ele dê 180. Então, um dos caminhos, claro que de lógica já dá para matar, né? Já dá para matar que seria 40 e 140. Mas vamos tentar aqui de uma forma mais geral. Posso apagar essa parte? Pode. Vem aqui, ó. Questão... Nona questão. Nona questão, letra A. Então, o que é que eu vou dizer para você? Eu vou dar uma constante, né? Um valor, com essa constante de K, de X, de Y, Z, quadradinho, qualquer coisa que vocês botam aí para representar esse valor desconhecido. Então, ele disse que dá 2,7. Né? Que essa razão, que é dividido um pelo outro, dá 2,7. Então, eu vou dizer
que esse 2, multiplicado por uma constante, somado com esse 7, que também vai multiplicar por essa mesma constante, ele tem que dar 180. Tá, gente? Afinal, eles são suplementares. Pronto. Aqui você vai ter 2K mais 7K igual a 180. Aqui você vai ter 9K igual a 180. Aqui você vai ter K igual a 180 sobre 9. Aqui você vai ter K igual a quanto aqui, gente? A 20, né? Pronto, feito com isso, o que é que a gente vai fazer? É só multiplicar, gente, só multiplicar. Tá? É só multiplicar. Esse K aqui, ó, é 2 vezes K. Vai ser o quê? 2 vezes 20, que vai dar 40. E o outro aqui é 2 vezes... 2 não. 7 vezes K, que vai ser 7 vezes 20, que dá 140, tá? Pronto. Tá aí. Pronto, gente. Tá aí. Estão copiando ainda? Beleza. Tá bom, peraí. Gente, dá um minutinho aqui, viu?
Certo, certo. Vamos lá. Agora temos a letra B. A razão entre as medidas de dois segmentos é 5 e 8. Considerem que as medidas dos segmentos estão em centímetro e a soma das medidas é 52. Gente, é a mesma coisa da questão anterior, só porque ele aqui já disse a soma. O outro, ele disse a soma com base em outra propriedade, dizendo que a suplementação, tem que saber que a soma tem que dar 180. Aqui a gente vai fazer do mesmo jeito, tá? Determine as medidas dos segmentos. Então, nona questão, letra B. Então, a fração foi 5 e 8. Então, vamos dizer que aqui foi 5 vezes 1K, mais 8 vezes 1K. E essa soma tem que dar 52. Pronto. E daí agora vamos resolver. Aqui vai dar quanto? 5K mais 8K igual a 52. Aqui vamos ter 13K igual a 52. K é igual a 52 sobre 13. K. Vamos dividir isso aqui. Oxe. Dá 4. Pronto. Então, esse primeiro aqui é 5 vezes 4, que dá 20. E o segundo é 8 vezes 4, que dá 32. Então, o resultado vai ser... Está em centímetro? Está em centímetro. Pronto. Então, vai ser 20 centímetros e 32 centímetros. Pronto, gente. Alguma dificuldade até aí? Pronto. Aí vem a décima, elabora um probleminha que envolva a razão de duas grandezas, junte um colega, troca os problemas, enfim, aquela coisa toda, para quem quiser fazer, e tem aí numa questão, letra A e letra B, como referência. Eu vou pular isso daí. Vamos para o Teorema de Tales. Pronto, gente. Tem alguém copiando aí? Pronto, então vamos lá. Vou mudar aqui a câmera. Pronto. Temos
Agora, o teorema de Tales de Mileto, aquele sujeitinho lá que fez aquela relação, né, de semelhança de triângulos entre a altura da pirâmide, enfim. Então, vamos lá. Todo mundo aí com o livro na página 81, para acompanhar a leitura. Vamos lá. O teorema de Tales está relacionado à ideia de retas paralelas que intersectam uma ou mais retas transversais, como representado na figura. Então, a gente vai ver aí uma série, né, de retas paralelas, que está em preto, e outras duas retas transversais que estão em azul. Aí tem aqui a ressalva. Quando um feixe de retas paralelas é intersectado por duas retas transversais, os segmentos determinados pelas paralelas entre as transversais são proporcionais, que é o que a gente espera, né? Ele fala de novo, gente, ó, quando um feixe de retas paralelas, né, é intersectado por duas retas transversais, os segmentos determinados pelas paralelas são proporcionais. Tá bom, gente? Então, existe uma proporção entre esses cortes. Aí ele vai. As retas paralelas formam um feixe de paralelas. Então, feixe de retas paralelas são que são retas distintas de um mesmo plano e paralelas entre si. E a reta transversal são retas que intersectam todas as retas de um feixe de paralelas. Pronto. Aí vem, vamos observar a seguir duas propriedades que estão relacionadas ao feixe de retas paralelas e retas transversais. A primeira propriedade pode ser observada na figura a seguir, na qual as retas paralelas estão igualmente espaçadas. Né? Ele bota aqui, a primeira propriedade. Se um feixe de paralelas determina segmentos congruentes entre as transversais, também determina segmentos congruentes sobre qualquer outra transversal. O que é que a gente está querendo saber, gente? Quando você tem aí a relação entre o segmento AB, você também tem esse segmento proporcional a A' e B', tá certo? E assim sucessivamente. Então, com isso, você pode, já que você sabe que existe uma proporção, você pode sim criar uma relação que possa descobrir a medida de um lado quando você conhece pelo menos o outro. Aí ele vem aqui explicando ainda mais. De acordo com essa propriedade, se um feixe de retas paralelas determina segmentos congruentes sobre a reta transversal R, também determinará segmentos congruentes nas transversais R'. Assim, se AB for igual a AC, o segmento A' e B' vai ser igual a B' e C'. Conseguiu entender essa parte, gente? O que ele está querendo dizer? Olha, que é igual, gente, é congruente à mesma medida. Então, se ele botou duas retas paralelas, significa que AB tem a mesma medida de BC, da mesma forma como AB' tem a mesma coisa do que B' e C', tem o mesmo tamanho. Então, vindo para cá, virando a página, uma maneira de provar esse resultado é traçar duas retas paralelas à reta R, uma passando pelo ponto A' e a outra passando pelo ponto B', como na figura a seguir. Então, ao traçar essas paralelas à reta R, são determinadas dois paralelogramos. O paralelogramo AA, BP
e o AB, né? Enfim, gente, então, vamos usar outra linguagem, que aqui está ficando um pouco chatinho, né? Deixa eu facilitar isso aqui de uma maneira melhorzinha. Olha, a Rihanna apareceu, deixa eu ver aqui se eu coloquei a presença dela. Pronto, Professor, desculpa, eu tinha que sair com a minha mãe e eu esqueci de avisar. pronto. Já atualizei aqui a planilha, tá certo. Vamos lá, esse tipo de relação, gente, eu acho que está um pouco mais prático se vocês entenderem no próprio desenho. Ficar com essa porra dessa linguagem aqui, eu não estou vendo muito produtivo, não. Vocês devem concordar, né? Deve estar aí a maioria voando. Mas vamos responder essa primeira pergunta aqui, na página 82, apenas para não deixar em branco, né? Sempre de costume, a gente sempre responde essas questões da introdução. Aí vem, responda. Primeira, quando dois ângulos são congruentes? Ué, gente, essa resposta é óbvia, né? Dois ângulos são congruentes quando ele tem a mesma medida. Essa resposta a gente já sabia, né, bem antes de ficar aqui nessa parte do Teorema de Tales. Então a resposta é essa, quando tem a mesma medida. E na segunda, se dois triângulos são congruentes, qual é a relação entre as medidas dos lados e e a dos ângulos? Significa que tanto os lados correspondentes quanto os ângulos correspondentes também têm a mesma medida. A gente já estudou isso, né? Então, eu vou colocar aqui no chat, apenas para formalizar, que na página 82, primeira questão é quando tem a mesma medida. E na segunda, vou botar aqui quando que é isso, pô, você acorda aí, bota aí uns 30 pés de chinelo que o sangue sobe para a cabeça no instante que você passa o sono. Quando os lados correspondentes e os ângulos correspondentes têm a mesma medida. Pronto, coloquei aí no chat tanto a primeira como a segunda questão para que vocês possam manter o livro completo. Pronto, aqui vai o primeiro exemplo prático que ele dá. Bota assim, para entender essa proporcionalidade, observe o exemplo a seguir. A primeira propriedade possibilita a determinação de forma direta da medida de x, como na figura a seguir, na qual as retas em vermelho são transversais ao feixe de retas paralelas, né? Observe que ele colocou três retas paralelas em azul e colocou duas retas transversais em vermelho. Observe que em uma transversal, a que está mais deitada, ele colocou um lado como sendo 3,8 e o outro ele colocou como x. Já na outra transversal, ele colocou que os dois segmentos aí, essas duas divisões, têm 2,5 cm cada. Então, gente, de acordo com essa propriedade, temos que x também vale 3,8. Afinal, a primeira propriedade que a gente leu, né, quando ele disse que ao segmento de AB tinha que ser igual ao segmento de BC. Né? Da mesma forma que o segmento A' e B' tinha que ser igual ao segmento B' e C'. Então, significa que os dois têm a mesma medida. Então, se um mede 3,8, o outro também deve medir, tá? São congruentes, segundo a afirmação que a gente viu. Então, assim, o desenho está bem mais fácil de compreender do que o texto, né? Acredito que vocês agora entendeu
o que é que aquela enrolação toda quis dizer. Tá? Então, quando você estiver nessa situação, significa que os segmentos eles têm a mesma medida. Mas olha, gente, isso só é válido você afirmar quando a distância entre as retas paralelas, elas são congruentes, tá bem, gente? Observe que uma das transversais, ela afirmou que a distância de uma para outra, ela é 2,5, tá bom? Quando isso acontece, você pode sim cravar que o x também é 3,8. Quando isso não acontece, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Observe por que essa afirmação é verdadeira para não levar isso adiante, entendendo que isso vale para todo e qualquer caso, tá bem? Isso somente quando as retas paralelas elas têm a mesma distância de uma para outra. Então, é natural que se você corta de qualquer posição aí, o segmento de cima e de baixo vai ter o mesmo comprimento. Já agora na página 83, temos a segunda propriedade. A segunda propriedade, que vai dizer, um feixe de paralelas determina, em duas transversais qualquer, segmentos com medidas proporcionais. Significa, então, gente, que essa parte, esse intervalo entre uma transversal e a outra, conforme você consegue ver aí no desenho, que está em tracejado, digamos assim, eles vão criar segmentos proporcionais, gente, não são congruentes. O próprio desenho você está vendo que não é igual, mas que existe uma proporção. Pode ser uma vez maior, duas vezes maior, metade maior, enfim, essa proporção ele vai existir, tá? Então significa que se você observar a distância de A até o ponto B, ele vai ter uma relação com a distância do ponto C ao ponto D. Ou, perdão, de A até B com B até C. Tá? Pelo horário, gente, eu vou deixar com que essa segunda propriedade fique para a nossa próxima aula, né? Aí só vai ser na segunda-feira que vem. Infelizmente, eu não tenho condição aqui de deixar um exercício para vocês sem ter explicado ainda todo o conteúdo, mas pelo menos a primeira propriedade que a gente estudou agora, que fique memorizado com vocês, né? Um segmento, aquele trechinho só vai ser igual porque as paralelas têm a mesma distância, viu? Quando essa paralela não tem a mesma distância, a gente precisa observar qual é a outra relação que a gente precisa fazer para determinar esse valor. Tá bem? Então, na segunda-feira a gente se encontra novamente. Amanhã não tem aula. Aí para todos um bom final de semana. Quem quiser tentar, gente, até aconselho, né? Tem que estudar sozinho, não tem problema nenhum. Qualquer dúvida, entra em contato lá pelo Instagram, já sabe qual é o caminho. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até.